judeus e árabes, em várias épocas da história, não todas, conviveram em paz. Não existe aqui, em nenhum momento, uma guerra religiosa. Nem mesmo uma guerra territorial. A guerra é contra os terroristas, a guerra é contra o Hamas, não é contra a Palestina. Infelizmente, tem civis. E os civis são reféns. Eles não têm 200 reféns, eles têm 2 milhões de reféns. Realmente, estupraram meninas, sequestraram bebês, sequestraram idosos. E aí a pessoa tem coragem de falar mais, né? Tipo assim, fizeram isso, mas é um povo que sofre faz muito tempo. Quer dizer, esse porém, ele é totalmente descabível. A razão que existe o Hamas é porque existem países bilionários que bancam esse sistema. A alegria, ela é a vitória sobre o terrorismo. Porque o que esses terroristas querem é acabar com a nossa alegria. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estamos aqui para fazer uma live com o Rabino Dudu. A gente vai saber como é que ele está vendo essa questão da invasão de Israel, do atentado, da resposta de Israel ao Hamas, da opinião pública mundial, que, ao que parece, que antes era a favor de Israel, agora pode apontar para ficar contra Israel. O Hamas hoje divulgou um vídeo mostrando como trata bem uma prisioneira de guerra, mas eles sequestraram. E mostram uma cirurgia dela numa tática bem de guerrilha mesmo, né? Lembra no Brasil, quando os guerrilheiros tinha a revolução e aí eles mostravam pessoas se arrependidas e tal, uma coisa assim. Se você puder, se você quiser, se você gostar do trabalho que eu faço, por favor, me dê selos. Eu fico muito grata, como estou muito agradecida a Maria Clara Tapajós, que me deu o primeiro selo da noite. O Rabino Dudu, que eu conheci ontem vendo a Jovem Pan, fiquei encantada com a posição clara dele, ele estudou em Israel. Ele vai contar essa história pra gente. E essa história que eu quero que ele conte, como é que ele está vendo essa questão, analisando esse atentado, essa situação toda. Olha só, a carinha dele, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Leda? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, honra nossa. Rabino, eu vi ontem na Jovem Pan o dia inteiro a programação. Aliás, eu não faço outra coisa, porque a gente fica muito impactado, né, com essa violência toda. Eu queria que você contasse um pouco de você. Você estudou lá em Israel? Eu estudei muitos anos em Israel, numa yeshiva. Yeshiva é uma academia de estudos judaicos, né? Depois que eu terminei aqui a minha formação no ensino médio, aqui em São Paulo, sou nascido aqui. Fui para Israel com um grupo de amigos e a gente estudou alguns anos nessa academia de estudos só de judaísmo, só de Torá. Foi lá que você decidiu ser rabino ou você já tinha essa ideia antes? Acho que já desde antes, né? Mas principalmente lá, e depois estudei um pouco em Nova York também. E aí eu me formei rabino, já faz alguns anos. Como é que um rabino está vendo essa situação absurda? Que todo mundo está chocado, mas o Hamas começa a... Eu tenho muito medo da reversão que o Hamas está conseguindo de vários países, sobretudo países europeus, né? Obrigado até por levantar essa questão, né? Por me perguntar isso e novamente agradeço o convite. E eu queria falar assim que eu tenho o costume, eu vejo que você também, de ser bem espontâneo, bem natural, né? Então, assim, quero que todo mundo que está aqui presente saiba que a gente, obviamente, não combinou nada, né? Não, nem nos conhecemos ainda. Um dia nem o assunto. Conhecer, mas assim que é bom. Eu acho que é assim que é bom. Inclusive em relação a essa pergunta que você me fez agora, né? Então, primeiro eu vou te responder como judeu, mas mais do que como judeu, né? Como ser humano, porque se você pega bem a cultura judaica, eu imagino que você também deva conhecer isso. Tem uma palavra que a gente usa
em Yiddish, que é o dialeto judaico, a gente fala Mensch. Mensch significa, em Yiddish, que é parecido com o alemão, ser gente. A luta aqui, né, eu quero deixar isso aqui uma coisa muito, muito clara, que eu acho que você concorda, mas que é importante a gente enfatizar isso na mídia, nas nossas lives. Não existe aqui, em nenhum momento, uma guerra religiosa. Nem mesmo uma guerra territorial. Se as pessoas quisessem falar sobre isso, tinha muitos anos para falar sobre esse assunto. Né? Não sei se você concorda. Por exemplo, o Hamas já está dominando a área lá desde 2006, 2007. Estamos em 2023. Vamos dizer que você acha que existe um problema político, né, entre Israel e a situação da faixa de Gaza. Obviamente eu tenho minha opinião, você tem sua opinião, os muçulmanos vão ter a opinião deles e está tudo válido. Desculpa a palavra. É uma sacanagem, é uma injustiça. Né? Desculpa, eu sou assim, sou rabino, mas sou brasileiro. É uma sacanagem querer se aproveitar de um momento delicado, que aconteceu uma catástrofe para a humanidade que nós não vemos. Eu não sei nem, sabe, naqueles traficantes do morro do Rio de Janeiro, a gente não viu tamanha crueldade como nos acontecimentos da semana passada. Então, assim, não estou falando que Israel está certo. Eu quero enfatizar isso. Eu não quero nem entrar. Mas pessoas que desviam a atenção nesse momento humano, nesse momento de humanidade, para questões religiosas, para questões políticas, e querer, nesse momento, né, que eu acho que é sobre isso que você está perguntando, a mídia, né, em alguns lugares e alguns governos, né, inclusive o brasileiro, não sei se podemos falar aqui, mas hoje eu vi, né, depois de uma semana resolveram se declarar. Pela primeira vez chamaram o Hamas de terroristas. Mas ao mesmo tempo falam, Israel está praticando genocídio. Quer dizer, até agora, uma semana ficaram quietos. Uma semana, o nosso governo não conseguiu declarar uma morte cruel, né, daquelas mais de 1.000 pessoas. Então, assim, desculpa o desabafo, né, mas como judeu e como ser humano, eu acho que não é o momento de colocar mais lenha na fogueira e de ficar fomentando brigas políticas, territoriais ou mesmo religiosas, quando o caso não é esse. Porque o povo que mais sofre com o Hamas, com certeza absoluta, é o povo palestino. É o povo palestino. É como nos morros cariocas, não é? A população civil, a população que não é traficante, que não é olheiro do tráfico, é quem mais sofre. Paga o gás mais caro, tem medo do fuzil, cruza com gente armada o tempo todo, não tem sossego se tem filho adolescente, porque tem medo de violência sexual, enfim. É o povo que mais sofre. Concordo. Por isso eu acho que eu trouxe essa comparação, né? Por mais triste que pareça, eu entendo mas é parecido. Essa comparação. Eu morei 40 e tantos anos no Rio de Janeiro. Conheço bastante bem aquela situação. E pode perguntar qualquer coisa, se quiser eu vou Sim, falando. é que eu estou sentindo... É claro que, no primeiro momento, há uma comoção, né? Eu não acredito que essa comoção passou, acho que continua. Mas eu estou sentindo... Eu fui a uma festa sábado e senti várias pessoas dizendo não, mas o Hamas tem lá suas razões. Como assim tem suas razões? Entendeu? Eu acho que assim, né? Então, eu achei que era muito importante a gente levantar essa questão, sabe? Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Sim, eu nem sabia, como eu falei, realmente eu não sabia o tema e nem a tua posição, e eu acho legal isso, né? Porque para as pessoas saberem que aqui é um papo aberto e espontâneo, respeito a opinião de todos, mas tem coisa que tem que ser falado, né? Eu estava pensando hoje, Leila, sabe quando teve aquele julgamento do Eichmann, né, famoso nazista, que ele fez foi o último, né, dos líderes nazistas a ser capturados na Argentina pelo exército de Israel.
Uhum. E foi feito o julgamento dele em Jerusalém, é famoso, né? E aí aquela grande escritora polêmica, Hannah Arendt, ela criou o conceito, né, que hoje é famoso no mundo inteiro, da banalização do mal. A banalização do mal. Eu fiquei pensando, me veio na cabeça esses dias, né, não sei de onde, mas me veio uma palavra que aqui é uma coisa parecida, mas talvez até pior, que é a relativização do mal. Uhum. Né? O nosso mundo, extremamente evoluído em algumas áreas, né, na ciência, na medicina, talvez na psicologia, infelizmente aprendeu a relativizar tudo. Obviamente, a relativização ela é importante em alguns diálogos, né, em alguns assuntos. Mas quando chega em assuntos absolutos, como a vida humana, não é para ter relativização. Uhum. Porque se a gente vai relativizar, entende o que eu quero dizer? Então, assim, no momento Sim. que uma pessoa, ela fala assim, realmente, estupraram meninas, sequestraram bebês, sequestraram idosos. Aliás, quero falar sobre esse sequestro. Mataram idosos no Facebook Mataram com vídeo. idosos e postaram para a neta ver no Facebook. Quer dizer, e aí a pessoa tem coragem de falar mais, né? Tipo assim, fizeram isso, mas é um povo que sofre faz muito tempo. Quer dizer, esse mais, esse porém, ele é totalmente descabível. Porque ele é pertencente a uma outra área. Sim, podemos discutir em qualquer época da vida, em qualquer época do ano, a política do Oriente Médio, Sim. que eu vou ter minha opinião e outros vão ter suas opiniões. Mas essa relativização do mal, né, de pessoas conseguirem enxergar o sofrimento humano e se calarem ou relativizarem e tentarem justificar de qualquer forma, eu vou falar com dor no coração. Eu sinto que é uma frieza de alguns jovens da nossa geração, né? Jovem é um termo muito genérico, né? Todos nós somos jovens de alguma forma, mas né? Assim, porque assim, não sei, pelo menos na minha infância, né? Eu sentia um pouco as pessoas um pouco mais emotivas. Não sei se você concorda, um pouquinho mais calorosas. Sim. Hoje em dia você fala de emoções, parece um crime. Eu estava falando sobre um tema e chorei, eu estava mais emotivo. Chegou uma seguidora minha e me mandou, com todo respeito, eu respondi para ela, mas ela falou assim: Rabino, o senhor não acha que você deu uma resposta muito emotiva naquela live? Eu falei, claro que sim. A Kabbalah, né, que é a mística judaica, explica que as emoções elas são mais elevadas espiritualmente do que a razão. Quer dizer, parece em algum lugar que as pessoas começam a achar que ser uma pessoa 100% racional seria uma elevação espiritual, uma evolução da humanidade. E eu acho isso triste. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ser capaz de se emocionar e se indignar é que é evolução. Né? Concordo. Concordo. Mas, enfim, o Israel vai ter que responder, porque é impossível ficar calado. A resposta é muito complicada, tanto é que agora eu acabei de ver na TV a reunião a terceira reunião do. Se bem que eu não sou uma defensora da ONU, quer dizer, eu não acho que a ONU tenha um papel relevante. Se tivesse, eu tinha tomado uma atitude, né? Porque já é a terceira reunião, não conseguiram concluir nada. Não é? O Conselho de Segurança da ONU serve para quê? Eu não entendi. Mas, enfim, a reunião estava começando e a moça, embaixatriz, provavelmente acho que é Árabes Unidos, enfim, um país árabe. Eu não sei se é Arábia Saudita ou Arábia se Saudita, eu acho, né? Acho que era Emirados Árabes. Ela pediu um tempo e a portas fechadas e a reunião se esvaziou e provavelmente estão conversando sobre isso. Conversando sobre o quê? Né? Conversando como? É possível que Israel não revide? Ao mesmo tempo, revidar, quer dizer, também eu me sinto mal quando eu falo tem que revidar, porque fico parecendo eles. Eu sei, eu te entendo. Esse Fica o ponto, uma né? coisa meio assim rancorosa só. Mas não há como não dar uma resposta. Ou há? Eu vou te A falar uma resposta coisa. pode ser diplomática nesse caso? Posso dar um exemplo? Né? Claro. Em primeiro lugar, eu vou falar assim, tecnicamente falando, depois eu vou falar mais profundo, tá? Tá. Tecnicamente falando, não é uma vingança. Poderia até ser, mas não é uma vingança. Eu vi até um dos generais do exército israelense falando. Tem duas funções muito claras
claras nessa invasão a Gaza, né? Nesse ataque, digamos, a Gaza. Número 1, que parece que o mundo esqueceu, existem 199 almas que ainda podem estar vivas. Eu sei que é difícil, né? Nós rezamos. Mas assim, as pessoas. Eu fiquei pensando, Leda, imagina essas famílias, e não são apenas israelenses, né? Tem de todas as Tem nacionalidades. do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Para piorar. Mas ainda que fosse só israelenses. Imagina essa família. Porque assim, a família que perdeu o ente querido é devastador, né? Dessa forma ainda, assistindo filmes e tal. Mas imagina a família que agora está com o coração na mão, sabendo que o filho, bebê, idoso, mulheres, criança, tudo, né? E homens também, estão na mão desses terroristas que fizeram os atos bárbaros que eles fizeram. Eles podem estar vivos. Então, assim, parece que o mundo esqueceu que existem ainda, e para Israel, pelo menos, cada pessoa é uma pessoa. E a gente faria uma guerra inteira dessa para resgatar uma pessoa. Porque ela foi sequestrada de uma forma completamente injusta. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que o exército de Israel não tem opção de não entrar lá, mesmo como um governo, independente de religião, né? Eu estou falando isso como um valor judaico, mas mesmo que não fosse um valor judaico, como um valor humano, as famílias de Israel estão cobrando, obviamente, do governo israelense, uma posição em relação a esses reféns, né? Então, assim, precisa entrar em primeiro lugar para tentar, nem que seja salvar um refém. Esperamos que todos, né? Se o milagre acontecer, a gente resgata todos. Ponto número 2. A segurança do Estado de Israel. Por 75 anos, e isso é famoso no mundo inteiro, tanto é que tem aqueles bilionários do mundo inteiro que contratam seguranças, né, que alguma vez participaram do exército israelense, a gente tinha o nome de ser o melhor exército do mundo, né, ou um dos melhores. Então imagina a crise existencial que existe agora no povo de Israel, e eu falo também como brasileiro, mas que viajei inúmeras vezes para Israel, seja por turismo, seja por motivos religiosos, seja para estudar. A gente andava nas ruas lá de Tel Aviv, de Jerusalém, de qualquer lugar, com uma segurança, né? Você nem imaginava que você estava cercado por terroristas em volta, mesmo todo mundo sabendo que estava. Porque existia, eu vi eles falando essa linguagem, um contrato social entre população e governo. Tanto é que os pais mandam os filhos 3 anos da sua vida para o exército, tem exército obrigatório em Israel, 3 anos para homens, 2 anos para mulheres. 2 anos para mulher. O que a gente tem em troca? Segurança. Pela primeira vez, eu acho que podemos arriscar, pela primeira vez houve uma falha desse tamanho na estrutura de segurança de Israel. Ninguém sabe ainda explicar por quê. O governo, em algum momento, vai ter que explicar por quê. Hoje eu vi que a inteligência israelense assumiu, obviamente isso ia acontecer, mas assumiram, né, a responsabilidade pela falha. Falaram que vão pesquisar exatamente como foi a falha, mas já assumiram a falha. Vocês precisam pensar, né? Estou falando assim para os nossos ouvintes. Israel precisa recuperar de alguma forma, vai demorar talvez alguns anos, essa segurança para a população poder viver. E essa credibilidade, né? Essa credibilidade, mas para poder ter uma vida normal. Então, se agora não invadir e falar, vamos eliminar os terroristas, deixando novamente bem claro, mesmo que é óbvio, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer barulho e jogar lenha na fogueira. Vamos falar novamente. A guerra é contra os terroristas, a guerra é contra o Hamas, não é contra a Palestina. Infelizmente, tem civis. E os civis são reféns. Eu vi um post no Instagram que eu gostei muito, que eles não têm 200 reféns, eles têm 2 milhões de reféns. Por quê? Porque, então, de novo, vou fazer essa palavra. É uma sacanagem chegar e falar Israel está cortando água, Israel está cortando energia. Não está cortando nada, devolve. Devolve os sequestrados, que volta a água, que volta a energia, que volta a gasolina, que volta o combustível. Então, assim, é muito injusto nesse momento culpar quem está tentando resgatar os seus filhos que estão sequestrados na mão de terroristas e falar que eles são responsáveis, né, por causa, não vou nem repetir, né, mas essas palavras que alguns lugares da mídia estão usando. Então, eu acho assim, tem que ser firme nessa hora. Não vejo outra opção de Israel.
saibam, né, quem aqui é mais moderado, digamos assim, Israel vai tomar todos os cuidados possíveis para não matar civis. Não vai chegar explodindo tudo. Inclusive porque tem 200 pessoas nossas que estão sequestradas lá. Então, mas mesmo que não fosse, né, durante todos esses anos, nunca Israel fez um ataque irresponsável, porque a gente tenta o máximo. Eu falo a gente, né? Não sou do governo israelense e também não sou apoiador de tudo que o governo. Isso acho que é importante falar. Nem todo judeu e nem todo israelense apoia tudo que o governo fala, mas aqui teve uma união. Eu estou vendo judeus, Leda, de direita, de esquerda, religiosos, antirreligiosos, ateus, conservadores, todo mundo tá junto nessa opinião de que agora precisamos entrar lá. Então eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, isso é na parte técnica, né? Se eu posso, você quer falar alguma? Eu queria falar só um âmbito psicológico. Falar, né, fica à vontade. Eu estudo mais a Cabala, né? Que é o lado mais psicológico e místico, o lado mais psicológico e místico do judaísmo, né? Eu fiquei estudando bastante esses dias e meditando, porque tudo que existe no macrocosmo existe no microcosmo, né? E os soldados estão lá lutando, mas penso muito, o que eu posso fazer, Dudu, na minha vida particular? Eu acho que cada um aqui deve se questionar, para combater o terrorismo. Como que eu posso combater o terrorismo estando agora em São Paulo, sentado aqui na minha sala? E eu vou fazer uma comparação. Talvez alguns vão entender. Imagina que uma pessoa, ela está num relacionamento abusivo. Eu acho um tema muito interessante, porque no microcosmo, um narcisista abusador, ele é um terrorista. Por que eu estou fazendo... Não sei se você concorda, mas por que eu estou fazendo essa comparação aqui? Porque não tem diálogo. Todos os psicólogos, psiquiatras, entendedores de relacionamentos com pessoas abusivas falam, cai fora. Porque ou às vezes, né, acaba com ele. Porque se você não acabar com ele, ele vai acabar com você. Então vem esse pensamento relativizador e fala, não. E eu era muito assim, sabe? Eu custava, Leda, para acreditar que um ser humano pode ser totalmente mal. Sabe aquela nossa inocência? Eu custava acreditar que um ser humano realmente ele pode fazer o mal pelo mal. Eu sempre, na minha natureza, sempre tentava e ainda tento, né, entender, porque Deus deu um livre-arbítrio para a pessoa. Então a gente não pode considerar que uma pessoa, ela simplesmente tem índole má e ponto final. Ela fez essa opção, né? Mas em algum momento ela fez essa opção, porque a pessoa tem livre-arbítrio, mas isso não é justificativa em nenhum momento para falar, por exemplo, deixa agora eu educar o meu abusador. Pergunta para os grandes psicólogos. Não. Se ele não se educou até agora, não deu certo isso. Não deu certo. Você já está num relacionamento com ele, talvez. Mas ele não tem salvação? Talvez tenha. Talvez ele faça uma tchuvá, a gente fala no judaísmo, né? Talvez ele retorne a Deus, talvez ele desperte a essência da alma dele. Tudo tem cura, mas não é você que vai curar ele. Então, assim, agora temos uma situação que ela foi gerada através de anos e anos e anos de ditadura do Hamas dentro da faixa de Gaza. É um problema? É um grave problema. De quem é a culpa? É uma outra pergunta. É uma ótima pergunta. Eu não acho que a culpa é de Israel. E é difícil de responder, porque o Egito não quis tomar conta da faixa de Gaza, outros países não quiseram, não é? E Exato. Deixaram que o Hamas tomasse. Exato. Ninguém quis tomar, e é pior ainda, né? Eu falo assim, eu não sei se você quer entrar tanto na parte política, né? Mas cada um tem sua opinião. Mas uma coisa é clara, né? Está muitos e muitos anos nessa situação. Não começou ontem, nem antes de ontem. O grupo Hamas, ele é um grupo terrorista e ele se autodenomina um grupo terrorista, né? Então é engraçado pessoas tentando defender o Hamas se nem eles querem ser defensáveis. Porque eles falam, olha, nós queremos varrer Israel do mapa. Nós queremos eliminar cada judeu. O Irã, que todo mundo sabe que banca o Hamas, o Qatar, isso me deixa indignado, né? Porque assim, digamos que Israel tem a sua culpa, entendeu? Porque assim, eu gosto de pensar mente aberta. Digamos que Israel tenha a sua culpa, porque ninguém é perfeito. É engraçado que a mídia e pessoas fazendo passeatas não percebem que pessoas e países
que realmente poderiam fazer a diferença e que, teoricamente, deveriam ser irmãos dos palestinos, por serem muçulmanos, por terem a mesma religião, por terem a mesma ideologia. Então, você pega o Irã, fica bancando. O Catar, um país trilionário. E eles assumem que eles financiam o Hamas. Isso não é uma opinião minha. Isso é algo que é conhecido. Então, o Catar, parece que nos últimos anos, doou $1 bilhão para o Hamas. Aí eu fico pensando, eu não estou nem pensando em Israel. Eu queria falar uma coisa. Eu não Por que sabia não disso, doa? mas não é o Catar que está contratando jogadores de futebol, etc. É uma Quer dizer, a vergonha. ideia deles O não Catar fez a é... Copa do Mundo, Leda. Pois O Catar fez a Copa do é. Mundo. A sensação que eu tinha é que eles estavam nessa empreitada para aumentar o turismo, para limparem, digamos, a imagem deles, para se sentirem mais convidativos para os ocidentais. E aí eles deram $1 bilhão para o $1 Hamas. bilhão. Oficialmente eles deram para o Hamas, porque o Hamas que manda na faixa de Gaza, e todo mundo sabe. Então, qual que é a vergonha, né? A vergonha é que esse dinheiro poderia ter sido usado para construir o tão sonhado Estado palestino. Então, de quem é a culpa que não existe Estado palestino? É todo mundo menos Israel. Ah, porque os colonos foram construir. Não estou justificando eles. Talvez eles estão errados. É uma outra discussão, sabe? As colônias de Israel. Mas você vai falar que é por isso que não existe Estado palestino? Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira muito grave, porque o dinheiro do Irã e o dinheiro do Catar, eles são doados para construção de mísseis para jogar em Israel. Quer dizer, os caras não têm mais o que fazer. Porque, assim, é muito triste a situação da faixa de Gaza. Mas por que Israel, em 70 anos, conseguiu construir no meio do deserto? Não sei se você já foi para Israel, mas assim... Não fui, mas sei que construiu, que Mas vai, tem se a Deus quiser. irrigação é perfeita, que vocês conseguem tudo, né? Inclusive Mas, irrigar uma mas, terra seca. Né? mas sabe o que é o negócio? É através de muito suor. O meu tio-avô, eu falo assim, de família, o meu tio-avô abandonou uma vida boa no Brasil, na época da fundação do Estado, em 48, e foi morar num kibbutz. O que era morar num kibbutz? Morar no meio do deserto, pegar enxada. O pessoal acha, não, porque os Estados Unidos ajudou, porque judeu é rico. Não, não tem nada a ver. Os judeus eram sobreviventes do Holocausto sem um tostão no bolso. Eles ralaram. Eu não estou aqui comparando e falando que um povo é melhor do que o outro. Quero dizer que se Israel construiu um país maravilhoso, se Singapura construiu em 50 anos um país maravilhoso, a Palestina podia ter um país maravilhoso lá do lado e Israel ia apoiar, como já apoia. Então, assim, se a gente quiser entrar na parte política, tem um problema lá dos colonos? Tem. É uma questão para se perguntar. Mas essa é a razão que existe o Hamas? Não. A razão que existe o Hamas é porque existem países bilionários que bancam esse sistema. Então, é uma vergonha, é uma tristeza para o povo palestino, mas é a triste realidade. E o povo palestino é obrigado a conviver com o Hamas. O Hamas se tornou um partido, né? Entrou na política efetivamente. Né? Exato. E eles mandam lá. Eles mandam na faixa de Gaza. Porque como que é hoje em dia, né? Tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Cisjordânia manda a autoridade palestina, que teoricamente é mais moderada, que é o Abbas, né? Mas quem manda na faixa de Gaza já faz quantos anos? Desde 2007? É o Hamas. É o Hamas. E assim, voltando para Israel, né? Agora fica imaginando. É isso que eu fico falando. Imagina, só para dar um exemplo, né? Não sei se você concorda, mas vamos dar um exemplo aqui do Brasil, né? Imagina que a Venezuela ataca o Brasil. Só para a gente imaginar, né? Sabemos que a Venezuela é uma ditadura. E aí sequestram brasileiros e o exército brasileiro vai lá para a Venezuela estourando tudo para poder resgatar. Imagina que alguém vai falar, coitados do povo venezuelano, certo? Não são eles. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quer dizer assim, é um problema grave que lá tem ditadura, mas não é problema do Brasil. Entende o que eu quero dizer? É um problema da Venezuela. Quer dizer, por que a Venezuela ainda não fez uma revolução para derrubar a ditadura comunista presente no seu país? É uma ótima pergunta. Agora, você falar que um país não tem direito de se defender, por quê? Porque o país do lado é regido por uma ditadura. Muito triste, muito triste. Mas cair em cima agora de Israel. Agora,
temos outra questão, que é a questão Hezbollah. Não é? Yes. O Hezbollah também está armado até os dentes. Não é? No momento em que o Líbano também está muito fragilizado ainda, está se Muito, reconstruindo, mas está ferrado com aquela explosão no porto, com as muito dificuldades, a triste. inflação, falta de grana, tudo errado. O Hezbollah está lá, cheio de arma. Fala uma... Leda, você é descendente de libanês? Sou neta de libaneses. Conta um pouco, você sabe melhor que eu, Maronitas. então. Hein? Eles eram cristãos ou muçulmanos? Maronitas. Minha avó era Maronitas. maronita. Maronita. Por que eu falo? Pega o caso do Líbano, né? Só perguntei, porque assim, caso eu cometa algum equívoco, por favor, me corrige, tá? Tudo Você pega bem. o caso do Líbano. Também é uma coisa muito triste. Eu tenho parentes que vieram do Líbano. Você sabe que no ano passado, os judeus conviviam super Sim. bem com os árabes, tanto na Síria como no Líbano. Nós temos uma comunidade maravilhosa no Brasil, judaica, que eles são Que descendentes. convive. Eu nasci numa cidade, me formei na universidade lá, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que a gente almoçava todo mundo no sírio-libanês aos domingos, os Exato. árabes e os judeus, a rua de comércio tinha uma loja árabe, uma judia, uma loja árabe. E nunca, sempre convivemos, sempre Legal. foi assim. É isso que a gente tem que enfatizar agora. Eu acho que maior. Vamos tipo, focar no É que a uma gente pode cidade que tem fazer. mesquita, hein? É uma Tem cidade do mesquita? interior de Uau! Minas que tem a mesquita. É raro, né? No Brasil. Mas deixa eu te falar. E sinagoga, e tá tudo certo, entendeu? Não, o povo brasileiro tem que ser um exemplo para o mundo, sabe? Eu acho que a gente não pode entrar nessa. A gente não pode entrar nessa que a Europa gosta de entrar e que alguns outros países, às vezes os Estados Unidos, gostam de entrar. Não pode jogar mais lenha na fogueira. Então é isso que eu queria. Eu acho que a gente tem que enfatizar esse ponto, né? Judeus e árabes, em várias épocas da história, não todas, conviveram em paz. Em paz. Então você pega o Líbano, por exemplo, né? Eu acho muito triste a gente ver a situação que o Líbano está hoje em dia, né? Para quem não conhece, o Hezbollah, que ele é um grupo terrorista igualzinho ao Hamas, com os mesmos objetivos do Hamas, apagar Israel do mapa e tal, dizem, né? Não apenas boatos, né? Entendedores de geologia, de geopolítica, de geopolítica, de geografia e de história, mas principalmente de militares, dizem que o exército do Hezbollah, que é um grupo terrorista, é mais forte hoje em dia do que o próprio exército oficial do Líbano. Agora, por que o Hezbollah não manda no Líbano oficialmente, né? Oficialmente não manda no Líbano, como o Hamas manda oficialmente na faixa de Gaza? Porque eles são mais interessados em atacar Israel, em fazer planos mirabolantes para atacar o norte de Israel, do que na própria construção do seu país. Então é um problema parecido, né? Aqui que eu queria chegar. É uma pena, porque o Líbano era um país maravilhoso, era um país de comidas maravilhosas, ainda deve ser, né? Eu sei porque realmente a minha avó vem da Síria, por exemplo. Mas hoje está destruído, né? Como a Síria está destruída também. Né? É uma pena, é uma tristeza. Então eu acho que a gente tem que enfatizar aqui a irmandade. Eu queria até falar uma coisa que eu pensei também esses dias, que eu acho importante enfatizar. A religião muçulmana, em si, na minha opinião, é uma religião maravilhosa. Existem alguns conceitos do Islã que eles são maravilhosos. Existem ditados árabes, né, provérbios árabes, que eu escuto da minha avó, que eu escuto de pessoas da nossa comunidade judaica que vieram dos países árabes, que não são provérbios judaicos, são provérbios muçulmanos, são provérbios que são lindos, que defendem a vida, que defendem a humanidade, que defendem... Por que eu estou enfatizando isso aqui? Não porque eu estou querendo ser peace and love. Para falar que o problema, em nenhum momento, ele está localizado no livro, na religião, na ideologia, porque cada um interpreta e exerce da forma que ele quer. Então, a minha pergunta é, sendo que no Alcorão existem conceitos muito pró-vida, com certeza não defendem o estupro, com certeza não defendem a decapitação de menores. Eu não sou um expert do Alcorão, mas tenho certeza que o Maomé não defendia esse tipo de atitude, né? Então, a minha pergunta, Lede, é assim, que eu quero... É uma cobrança do bem, tá? Uma cobrança positiva. Cadê
os líderes muçulmanos, né? Cadê as... Porque, assim, eu como rabino falando isso aqui, eu não sou autoridade do Alcorão, né? Mas eu queria ver mais pessoas que são de outras religiões, principalmente no nosso caso, do Islã, que parece que tem 1,8 bilhão de pessoas no mundo. No mundo. Então, se a maioria não é radical, se a maioria não curte esses atos do Hamas e do Hezbollah e do ISIS, etc., deviam se unir justamente nesse momento para falar isso na televisão. Por que o Rabin, por que eu tenho que ir na Jovem Pan falar? Entendeu? É uma pergunta que eu tenho. Por que a gente vê em Londres milhares de pessoas apoiando o Hamas? Então, assim, isso me leva a questionar... A Alemanha pintando a estrela de Davi nas casas, que nem no Holocausto, que nem na Alemanha nazista. Muito triste. Muito triste. É de deixar a gente completamente perplexo. Por quê? Entendeu? Aí volta o antissemitismo, né, Leda? Agora, se você fizer contas, tem 1 bilhão e 800, você faz a conta, mas só tem 15%, 15% a 25% de radicais. Sim, mas são 300 mil, né? São 300 milhões. 300 milhões, é. São 300 milhões. É um número gigantesco. É muito grande. É muito grande. Assustador demais. Agora, a pergunta é o que pode se o fazer? Hezbollah entrar, se a Síria entrar nessa história, a gente Vira vai ter guerra uma terceira guerra, é isso? Sim, com certeza. Quer dizer, assim, eu não sou Porque profeta. o Irã tem ou não tem armas nucleares? É o que se diz, né? Tá lá no meio, né? Tem gente que fala que tem gente que fala que não tem, mas assim, tendo ou não tendo, a Rússia tem, a Coreia do Norte tem. Então, assim, é muito fácil no mundo de hoje, né? Se eles conseguiram fazer uma junção dessas entre o Hamas, que é um grupo relativamente pequeno, provavelmente usaram as redes sociais, né? Como eu falei no começo, mas é uma grande pergunta como Israel não captou, não percebeu isso, o governo vai... Eu não consigo entender. Isso não dá para entender. Isso não dá para entender. Isso é uma coisa que, assim, todo judeu do mundo, acho que todo mundo, né, está se questionando como pode ter acontecido uma falha tão grande no sistema. Mas não supondo, né, a partir do princípio que tudo é providência divina, aconteceu. O fato é que aconteceu, né? Já estamos no pós. Tipo assim, seja lá a culpa de quem, né? Direita, esquerda, governo, não governo. O que vai acontecer agora no mundo? Tem duas opções, né? Ou que isso vai ser uma briga regional, que Israel vai lá e agora vai resolver o assunto. Realmente não sou profeta, muito menos profeta do Apocalipse. Mas, assim, a chance hoje disso virar uma guerra mundial, não estou querendo assustar ninguém, ela é muito grande. Por quê? Porque tem muitos países interessados nesse conflito, né? Quem acha que o conflito está acontecendo só lá no Oriente Médio é uma mentira, né? Por um lado, a gente tem os Estados Unidos, alguns países da Europa, talvez quase todos, juntos com Israel, pelo menos de forma oficial. E do outro lado, a gente tem países que não tem nada a ver um com o outro, além do fato de serem anti-americanos ou anti-valores ocidentais, que é o Irã, com a Coreia do Norte. Eu falei Quando que eu falei isso? Eu falei uma live esses dias, que é muito louco, né? Que o presidente do Irã, ele é best friend, é super amigo do ditador da Coreia do Norte. Meu Deus, que perigo. Olha aí, olha que loucura. É um ayatolá ultra-religioso, o Irã. País mais... Eles defendem suas ações em nome do Alcorão. O ditador da Coreia do Norte é anti-religião, é anti-Deus. Ele fala, é proibido, se uma pessoa é pego praticando religião na Coreia do Norte, pena de morte. Como é que eles podem ser amigos, né? Por quê? O que isso mostra, Leda? Que existe uma semente do mal. Eu não era uma pessoa que acreditava, mas assim, é nítido que existe uma semente do terrorismo, de pessoas, se você pegar o lado psicológico, né, com uma... Desculpa falar... com um complexo de inferioridade, com baixa autoestima tão grande que toda a existência desse país é querer destruir o outro. Quer dizer, como que o Irã pode gastar dinheiro? Eu não estou falando por ser judeu. Como que o Irã pode gastar dinheiro do seu país para querer destruir Israel? Por que ele não gasta esse dinheiro para construir o Irã? Entende? É uma pergunta que eu queria ver a Globo News perguntando sobre isso.
Entendeu? Porque eu acho muito interessante que eles ficam perguntando por que, que o governo do Netanyahu fez. Boa pergunta. Mas por que, que eles não se perguntam todo santo dia? Por que, que países como Irã, Coreia do Norte, mesmo Putin agora na Rússia, eles estão gastando trilhões de dólares sem justificar o motivo, sem construir algo de positivo para a humanidade? Aí pega Israel. Pega Para Israel. destruir E Israel. não tô puxando a sardinha para o meu lado, mas todo mundo sabe. Aí você pega Israel, desculpa. Que já fez nesses últimos 70 anos? Deu vacinas para a humanidade, deu tecnologia para a humanidade, deu segurança para a humanidade, deu valores morais. Fez coisas erradas? Deve ter feito. Pessoal que acha que judeu é santo, não é. Judeu é ser humano igual a todo mundo. Mas o Estado de Israel representa a construção. Né? Representa o quê? Vida. Eu morei agora 6 meses em Tel Aviv. Eu não contei isso antes. Eu acabei de voltar faz 3 semanas para passar o Ano Novo Judaico com a minha família, senão eu estaria lá. Eu fiquei 6 meses em Tel Aviv. Eu morei em algumas cidades da Europa, morei nos Estados Unidos. Não vi uma cidade tão viva e vibrante como Tel Aviv. Todas as nacionalidades, todas as religiões. Eu achei maravilhoso. Uma cidade viva, sabe? Então, assim, o que Israel representa para o mundo? Todo mundo sabe. Vida, alegria, inovação, startups. Agora, de repente, o mundo inteiro cai em cima de Israel. Sabe o que fica aparecendo? Parece que, assim, eles caem em cima de quem tem mais valor moral. É como falar assim, vocês não são os bons? Agora vocês serão cobrados por isso. Aqueles que são maus, que eles assumem que eles são maus, tudo bem, pelo menos... Eu não sei qual que é a mentalidade, né? Mas fica parecendo um absurdo, né? Eu estou questionando, porque, assim, a gente não vê na mídia, não só em momento de guerra, o tempo todo questionando ditaduras, como na Venezuela, como na Coreia do Norte, desculpa comparar. Aliás, a Venezuela acho que vai mandar ajuda humanitária. De repente, né? Tipo, eles não têm problemas no país deles, certo? Agora precisa... eles vão resolver em vez de o conflito. Construir, destruir o outro é mais importante. Eu até pensei no Brasil também, né? Tipo assim, com todo respeito, eu adoro ser brasileiro, para deixar bem claro, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Mas eu vejo assim, de repente, fica até engraçado, né? Que às vezes o Brasil agora quer resolver o conflito no Oriente Médio. Não consegue resolver o conflito do Rio de Janeiro, certo? O Brasil não consegue resolver a pobreza do Nordeste, certo? No Brasil, a cada 2 minutos, uma menina é estuprada. A gente tem que falar isso aqui. Né? A gente tem problemas gravíssimos aqui no Brasil. Aí, de repente, o Brasil está preocupado com o genocídio de Israel, entendeu? Quer dizer, pessoal, vamos acordar, né? Vamos acordar e vamos perceber que realmente, assim, todo mundo tem falhas, todo mundo tem defeitos. Israel também tem muitos defeitos. Mas não pode existir a relativização do mal. Um estupro é um estupro. Uma morte cruel é uma morte cruel. E isso precisa ser olhado nesse momento pela humanidade, sabe? Eu quero juntar todo mundo, sabe? Vamos pensar na solução. Judeus, muçulmanos, cristãos, ateus, budistas. Esse é o momento da gente se juntar e falar, calma. Peace and love, sabe? Esse movimento de paz e amor. Muito fofinho, muito bonitinho. Mas ficar falando para Israel, quando tá com uma semente terrorista no seu próprio território, cessar fogo. É uma sacanagem. Quer dizer, acabou de ter o pior ataque terrorista da história do povo judeu desde o Holocausto. Você acha que esse é o momento de falar cessar fogo? Não, esse é o momento de falar e se unir, como os Estados Unidos estão fazendo, como a Alemanha está fazendo, de apoiar Israel. Você acha que a opinião pública vai permanecer apoiando Israel se Israel entrar realmente por ar, terra e mar em Gaza? Leda, vou te falar a verdade, já não sei mais nada. Já não sei mais nada. É verdade, a gente não sabe mais nada. Essa pergunta é inteiramente... Mas é uma questão que se coloca, porque do dia 7 de outubro para hoje, amanhã é 17, amanhã vai fazer 10 dias, né? Sim, 10 dias da manhã. Alguns países estão titubeando, há manifestações em vários países. Sim. Não há? Eu sei que os muçulmanos ganharam o mundo, né, também.
Sim, Não é? A a França Europa inteira, com hoje certeza. É. tem quase mais muçulmano que francês, né? A França já é muçulmana. Mas não é estranho? Eu acho isso, que muita gente levanta essa questão, que a opinião pública mundial vai crucificar Israel se Israel entrar em Gaza. Mas Israel, então, não vai se defender? Vai só Israel, nesse apanhar? momento, né, eu acho que se preocupou muitos anos com a opinião pública, muitos anos, mas nesse momento, assim, como eu falei, né, quando eu te falo assim, já não sei o que vai acontecer, porque eu tento, apesar da calamidade que está em Israel, estou falando com amigos e parentes que estão lá, Deve porque estar um assim, a gente clima está aqui, insuportável, né? a gente está batendo um papo, mas lá está um clima de guerra. Então, o clima é muito pior que clima de guerra, porque a guerra não é nem mais o mais importante. As pessoas estão traumatizadas com as cenas do sábado passado, né? Não esse último Sim. anterior. Porque imagina que crianças viram isso. Imagina que o povo inteiro viu essas cenas, né? Eu falei numa live essa semana que o terrorismo, mais grave do que as atrocidades que eles fazem, eles plantam uma semente de medo. Né? Uhum. Eles colocam o medo E o medo é nas pessoas, mesmo nas pessoas. paralisante, né? Sim, a paralisia. Então, assim, o país está assim numa situação, mas mesmo assim o judaísmo sempre foi assim, mesmo depois do Holocausto. Como a gente se reconstruiu depois do Holocausto? A gente pensa positivo. A gente pensa otimista. O Rebbe de Lubavitch, que era o grande líder espiritual da nossa geração judaico, quando teve a guerra de Yom Kippur, que também foi na época, tipo, literalmente Israel poderia ser varrido do mapa, ele falou: manter a alegria. Manter a alegria. Então, assim, é muito louco isso, né? O mundo não consegue entender. Mas o judeu, ele tem essa visão de ficar alegre. Eu recebi muitos vídeos de soldados dançando, Cantando. cantando antes de entrar na faixa de Gaza. Porque, assim, eles estão felizes, eles estão acabados. Eles estão acabados. Mas a alegria, ela é a vitória sobre o terrorismo. Porque o que esses terroristas querem é acabar com a nossa alegria. É acabar com a nossa vontade de viver. É falar, a morte é mais forte do que a vida. E a gente vai falar, não, a vida é mais forte do que a morte. Então, acho que esse é o momento, Leda, que eu te respondendo a tua pergunta, né? A gente vai pensar positivo e eu não sei o que a mídia vai falar amanhã, Israel vai fazer o que tem que fazer, eu acho que tem que fazer o que tem que fazer, independente da opinião mundial, nesse momento, minha opinião, tem que fazer. Eu falo aqui abertamente. Mas vamos pensar positivo. Talvez nesse momento a humanidade vai despertar. E eu vejo alguns países acontecendo isso. Eu vejo algumas mídias, né? Algumas pessoas, como você própria está fazendo aqui, como a Jovem Pan está fazendo, como alguns canais realmente fazem, de não ceder à pressão de alguns lugares da mídia, do governo, de universidades, e realmente pensar positivo que milagres vão acontecer. Então, assim, eu tenho, perguntando a minha opinião, se Deus quiser, não vai ter uma terceira guerra mundial. Se Deus quiser, vamos ter boas notícias em relação aos sequestrados, né? Vamos rezar juntos para que realmente essa invasão de Israel no território da faixa de Gaza, eu estou falando assim, o que realmente eu rezo, que não tenham mais mortes de soldados, que não tenham mais, né, mortes de civis De do lado reféns, né? palestino também, que não tenha morte de reféns e que a gente consiga resgatar esses sequestrados e que realmente isso seja um recomeço tanto para a terra de Israel como para a humanidade perceber o que está acontecendo no mundo. Mas vai ser difícil com os sequestrados, especialmente. Eu fico pensando como vai ser difícil eles. Hoje eu vi uma coisa que eu só tinha visto quando havia a Revolução no Brasil, que de vez em quando aparecia um ex-terrorista arrependido e dizendo, não, eles são bonzinhos e tal. E hoje eu vi isso com a É moça. mesmo? Onde? A Onde você moça que viu isso? operou o braço. O Hamas divulgou Eu não vi. imagens dessa cirurgia de uma israelense jovem, linda, 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 com olho azul desse tamanho, um espetáculo de moça. Ela faz uma cirurgia no braço, alguma coisa no braço. É claro que para mim, que sou leiga, entendi que é uma cirurgia. Não sei, mas acho que todo mundo, tipo jornalista, entendeu a mesma coisa.
uma cirurgia e ela diz, eu estou aqui sendo operada, por favor, me resgatem e tal. Mas eu fui operada, quer dizer, eu sou bem tratada aqui, mas me resgatem, por favor. E me veio a imagem desses terroristas que você nem devia ser nascido, lá nos Uhum. anos 70, antes dos anos 70, não, nos anos 70 mesmo, 68, 69, apareciam os ex-terroristas muito magros, muito sofridos, dizendo não torturam a gente não, tal, entendeu? E eu tive essa mesma sensação de Essa quando mesma me sensação, veio essa memória, muito desagradável, inclusive, essa memória. Mas me É, veio isso eu quando eu vi a entendo, moça. né? Eu vou te Aconteceu falar uma agora no coisa. fim da tarde. Se tem Essa uma imagem vai coisa que repercutir à noite nos telejornais. Se tem uma coisa que os palestinos são melhores que a gente, que eu falo, né, que agora, assim, rindo, mas é uma realidade que todo judeu sabe, eles são melhores de propaganda, eles são melhores de marketing, e eles realmente, não só agora, né, mas assim, eles realmente conseguem fazer uma vitimização perfeita, né? Tanto é que muita gente, não por mal, eu acho que realmente muita gente do mundo acaba apoiando a causa palestina pelas imagens, né? Então, por exemplo, é sabido que o Hamas usa civis como escudo. É Escudo. sabido isso. Os próprios palestinos contam isso, né? Os palestinos, quando eles conseguem se livrar da mão do Hamas, eles contam que eles vão atacar mísseis da onde? De escolas, de hospitais. Onde que Israel vai devolver os seus mísseis? Para a fonte da onde saiu um míssil terrorista. Aí acaba caindo em crianças inocentes, né? Acaba caindo. Então, assim, quem é o culpado? Israel? Não. Entendeu? Quero falar, quer dizer, eles colocam. E aí eles fazem de propósito para depois ficar falando e chorando lá na televisão, a mãe palestina. Não estou generalizando, mas muitas vezes isso aqui é showzinho, e talvez é isso que a Leda está falando agora, e fica lá falando. E foi quase proposital. Entendeu? Quer dizer, tem mães, estou falando agora do Hamas, porque também esse é um ponto importante lá. Não achem que Hamas é 1% da faixa de Gaza. Não achem que Hamas é 10% da faixa de Gaza. Quando a gente fala esses terroristas, coitados dos civis, que não... Ó, eles foram eleitos democraticamente em 2006. Naquela época, pelo menos metade da Palestina votou no grupo terrorista Hamas, que já era um grupo terrorista. Tudo É isso? importante? Sim, porque eles foram eleitos. Então, Sim, assim, não eles estou foram falando que até eleitos. Eu não hoje. sabia que a proporção tinha sido tão grande, Não, porque entendeu? eu não sei se a eleição foi válida. Eu não posso dizer, não moro lá, não quero me meter, não sei se foi uma eleição correta ou não, mas foi uma eleição que eles dizem ter sido democrática, e o grupo Hamas já existe desde 87. E ele já era um grupo que está na sua constituição. Somos um grupo terrorista para varrer Israel do mapa. Então, A gente assim, pode concluir que essa ação foi a ação mais ousada e melhor bem-sucedida e mais bem-sucedida da história do Hamas. com certeza. Infelizmente, mas é verdade. Com certeza, com certeza. Ninguém sabe como aconteceu, como a gente falou, mas de alguma forma eles É porque eles não conseguiram. têm até. O que surpreende é também porque eles não têm a tecnologia de Israel. Eles não têm os recursos, teoricamente, pelo menos, né? Podem ter sido Teoricamente. auxiliados por alguém que tem, né? Porque como é que Sabe qual é a maior eles vergonha? entraram? Eles entraram por, por céu, terra, por tudo, Falam que pelo mar parece que eles não conseguiram direito, parece que lá derrubando as cercas contra um máquinas, trator. Eu nunca vi uma pulando coisa dessas, entendeu? de Foi uma coisa helicópteros, de tão várias meia boca, né? maneiras. Na minha opinião, porque eu vi gente falando, meu, você viu a tecnologia, eles pularam de paraglide, né? Aquele tipo paraquedas. Mas isso aqui não foi uma... Quer dizer, para o nível militar de Israel, é inexplicável, né? Quer dizer, é uma coisa É. inexplicável. Como que eles podem pegar um trator, destruir a cerca, ou o muro, e conseguir invadir? Então, como eu falei no começo, né? Isso é uma coisa que ainda a gente não tem realmente resposta. Não tem resposta, né? Eu já vi várias teorias de conspiração, teorias de... Você pode imaginar, né? Porque, assim, Claro. é impossível de entender como isso aconteceu. Mas aconteceu. O fato é que eles entraram Eles devem ter e... infiltrado gente que deu informações, claro. Todas as táticas e técnicas que a história já contou para gente, né? provavelmente. Uma soma de tudo isso, né?
E sabe o que também é uma vergonha? Você fala. Você queria falar uma coisa? Não, eu queria pensar no futuro. E o futuro? Qual será, né? O futuro. Não, você vai Essa falar assim, guerra demora? mais uma coisa que é uma vergonha, que você vê que o líder do Hamas, ele mora no Catar. Ele tá dando Num hotel depoimento do 5 Catar. estrelas, segundo eu vi No na hotel, TV. né? Quer dizer, como que o povo, quer dizer, o povo que apoia o Hamas, não percebe, né? Quer dizer, eu vi que o Bibi Netanyahu, né, o Benjamin Netanyahu, que é o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, apesar de ser também uma figura muito polêmica e controversa, né? Tem muitos cidadãos israelenses que apoiam e outros que desapoiam, mas ele foi lá, colocou um colete de guerra, foi para a faixa de Gaza, né? O mínimo, né, que você tem que fazer como líder do seu povo é estar junto, né? Ele saiu, parece que semana passada outro líder do Hamas tirou o filho dele antes do ataque terrorista para levar para o Catar. Então, assim, é uma coisa tão nítida como eles são covardes, né? Eu queria falar um pouco sobre isso também. A covardia, sabe? Porque, assim, perfeito ninguém é, Leda, santo ninguém é. Mas, assim, tem uma luta aqui entre covardes e corajosos, sabe? Porque é muito covardia você fazer, e mesmo esses sequestrados, né? Tipo, é uma covardia, porque você leva bebês indefesos e Imagina. fica mantendo lá. Não é uma guerra, não é uma guerra isso. Entendeu? Então, pessoas que chamam isso de guerra, eu nem chamaria isso aqui de guerra, apesar que Israel chama de guerra. Agora, o futuro, né? Você pergunta o futuro. Rezamos e acreditamos e meditamos, vamos pensar positivo, que realmente é isso, mesmo que é muito duro falar isso, sabe? Quer dizer, a gente não tem justificativa, não tem explicação, mas a gente reza por milagres. A Kabbalah nos ensina, não sei se a gente já está no final da live, mas eu quero finalizar com uma mensagem de paz, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e uma mensagem lógica também, que é assim, sempre antes de uma grande luz vem a maior escuridão. Antes de começar o amanhecer, é o momento mais escuro da noite. Aí começa a amanhecer. A Kabbalah nos diz que existe um conceito que chamam as dores do parto. E de acordo com todos os sinais do Talmud, da Babilônia, que foi escrito há 2000 anos atrás, da Kabbalah, do Rabbi Shimon Bar Yochai, nós estamos vivendo agora as dores do parto. Sabe, quando uma mulher vai dar à luz, né, com anestesia, sem anestesia, mas a gente sabe que é o momento mais alegre da vida dela e, ao mesmo tempo, o momento mais dolorido da vida dela. Por algum motivo, Deus fez assim. Então, a gente reza para que essas sejam realmente as dores do parto, Hevlei Mashiach, a gente fala em hebraico, que realmente seja, tipo, os últimos episódios assim que a gente tem que ver na humanidade, os últimos sofrimentos, e que isso seja realmente uma preparação, de alguma forma, para um momento de consciência, um momento de espiritualidade, um momento de luz, que de alguma forma, mesmo que pareça uma catástrofe, uma calamidade, mas que vejamos milagres, que a humanidade se una em bons propósitos e que pessoas de todas as religiões, independente se é judeu, cristão, muçulmano ou não religião, né? Direita, esquerda. Pessoal, chega de brigar, eu falo isso, né? Chega dessas briguinhas infantis, dessas briguinhas bobas, porque o básico todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda com que alegria é melhor do que tristeza. Todo mundo concorda que vida é melhor do que morte. Todo mundo concorda que união é melhor do que egoísmo. Todo mundo concorda. Quanto dura uma alegria egoísta? Ah, eu tenho e você não tem. Agora, quando todo mundo pode se alegrar, é uma alegria madura, né? A pessoa tem que passar uns anos de vida para descobrir que uma alegria coletiva é uma alegria muito maior. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, assim, eu rezo não apenas pelo povo judeu, mas também pelo povo, pelos cidadãos de bem do povo palestino. Eu rezo para os cidadãos de bem de todos
os lugares do mundo, também do nosso Brasil, né, que tem tantos problemas também ainda, tem tantas dores, e que os cidadãos que ainda não são de bem possam também, sabe, voltar atrás, de verdade, né, não fazer um showzinho na câmera, como você falou, mas que realmente possam, de alguma forma, se arrepender e despertar, e que, de alguma forma, todo esse sofrimento que o nosso povo está passando agora, toda essa dor inexplicável, indescritível, sabe, é fácil para mim falar, de verdade, apesar de que é muito dolorido, eu tô longe, sabe? É fácil para eu falar do Brasil, mas assim, não tem uma família de Israel que não tenha um parente ou algum amigo que perdeu um ente querido. Então, assim, lá é um luto muito, muito, muito forte, mas somos fortes, vamos dar a volta por cima, e que tudo isso que está acontecendo por lá, que é o coração do mundo, né? Até fisicamente está bem no centro do globo terrestre, aquela terra pequenininha, mas que é a nossa artéria, que é o nosso batimento cardíaco, que realmente possa bombear vida e sangue no sentido positivo de vida e vitalidade, e possa ter o renascer que estamos precisando. Deus te ouça. Amém? Bem, Fala você um grande alguma coisa. abraço, Rabino. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência e pelos seus ensinamentos. Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e ficamos em contato. Com certeza. Obrigado, Berto. Se Deus quiser. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.